eu diria para elas, muito obrigada. No sentido de que elas te fizeram fazer ser a pessoa forte e guerreira que você é hoje, né? O não, eu transformei em motivação. Talvez, se aquelas professoras me colocassem para fazer aquilo, talvez eu não lutasse tanto. Uhum. Não valorizasse tanto Não como você valoriza. valorizasse tanto. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui menina de rua, eu vendi revista velha, eu vendi pedra, eu vendia tudo aquilo que eu encontrava pela frente, né? A rua, ela acaba te ensinando muita coisa, né? Mas eu nunca me senti que a sociedade era culpada pelo fato de eu estar na rua. Não. E seria tão fácil ir por esse lado, né? Tão fácil você culpar todos os outros e se encher de ódio, rancor. Eu era uma menina, né? Então você pensa uma mulher, uma menina na rua, sozinha. 14 anos. 14 anos, sozinha na rua. O que é que pode acontecer com ela, né? Nessa idade você pode imaginar que toda sorte de violência. Bom, como toda criança, nós carregamos coisas, né? As crianças, elas juntam figurinhas, crianças juntam bonecos. Eu juntava caroços de feijão. E por eu ter muito essa coisa de criança, de adolescente, de juntar coisinhas, quando eu saí do Amapá, eu levei comigo uma pedra. Uma pedra. Não era uma pedra preciosa, de valor financeiro, num contexto, né? Não era um diamante, não, era uma pedra. Era uma pedra que eu entrei no rio, eu peguei e falei, eu vou levar essa pedra comigo de lembrança da minha terra. E como essa pedra ela foi tirada do meio do mundo, né? Quer dizer, o Amapá, ele é cortado pela linha do Equador. Uhum. Então, eu acreditava que essa pedra ela era mágica e ela podia mudar a sorte de quem a tivesse. Uma pedra qualquer que você Era pegou a esmo, pedra... assim, na beira do rio. No leite de um rio. Então, era a única lembrança, assim, que eu tinha da minha terra. Era a única ligação. Fotos, nada disso você tinha, claro. Nada de foto, nem nada. Eu só tinha aquela pedra, Gaia. Era tudo de precioso que Você eu tem tinha. essa pedra ainda? Eu tava com fome. E eu tive que vender a pedra. Mas você vendeu uma pedra que não era preciosa? Que não era preciosa, eu falei que ela era mágica e a pessoa comprou. Acreditou que ela poderia mudar a sorte. Talvez dele, talvez minha. E eu, com o dinheiro daquela pedra, eu comi 2 semanas. 2 semanas? Você tinha quantos anos nessa época? 14. Foi bem ali dos 14 anos. Eu ainda estava na rua, então quando eu vi que eu consegui vender uma pedra, então eu consigo vender tudo. E aí eu conheci um camelô, né? E esse camelô falou assim para mim, olha, minha sobrinha separou do marido, quem sabe você não vai... Eu falo com ela, de repente ela te dá um local para morar, você vai trabalhar e você paga para ela. Eu falei, tá. Então eu tive que contar com a boa sorte, né? Contar com a ajuda de outras pessoas. E aí eu fui morar com essa menina na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E juntei também todos os livros e revistas velhas que ela tinha e fui vender. Fui vender livros e revistas velhas até que eu consegui emprego no Círculo do Livro. No Círculo do Livro eu vendia, então, agora livros novos, com outras histórias fantásticas, das quais eu parava para ler. E eu parava para ler e eu vendia aquela história para aquelas pessoas de porta em porta. E aí acabei me transformando numa das melhores vendedoras de livros do Círculo do Livro. E você costumava ler? Tinha um hábito de leitura? Eu acho que a solidão, ela te obriga a preencher espaços, né? Talvez se não fosse a solidão eu não teria lido tanto, né? Ou eu tenho hoje, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você some, mas você é a única pessoa que desaparece, mas a gente tem certeza que a gente sabe onde está.
Tá lendo. Ou eu tô lendo, ou eu tô no cantinho, eu tô escondida, mas sempre naquele local. Aí fala assim, nossa, você não faz barulho. Eu tenho amigos que falam assim pra mim, nessas viagens eu fico em casas de amigos, e, nossa, você nem faz barulho, nem parece que você tá em casa. Aí eu falei assim, você já viu mendigo ficar atravessando a rua e dizer, oi, tudo bom, vizinho? E aí, como é que você... Né? Eu falei, olha, a rua me ensinou, inclusive, a ficar quietinha no meu canto. Mas vamos voltar para a história da bandeira. Daí você queria assistir a bandeira na sua escola, não conseguia, se puxava a saia dos professores, chorava, pedia, nunca deixaram você assistir a bandeira na escola. Mas você estava sempre lá junto com seus coleguinhas, cantando o hino nacional, com a mão no peito, posição de respeito, sempre. Não só o hino nacional, mas vários e vários hinos, né? O hino do Amapá. Então, como eu disse, né? Eu acreditava nesses heróis que me contavam, né? Então, eu procurava aprender sobre eles, né? Eu procurava entender como foi que eles construíram essa história, quais foram as dificuldades pelos quais eles passaram. Até que um dia eles fossem lembrados como heróis da história. Então, eu na rua com fome, eu também pensava neles, né? Em cada um desses heróis que me contavam. Então, como Cabralzinho, falavam sobre a fundação do Exército, né, a criação do Exército Brasileiro, quando brancos, negros e indígenas se juntaram e lutaram juntos, né, pela soberania desse país. Então, eu já tinha essas histórias que foram contadas para mim e achadas nos livros. Então, eu prometi para mim que eu hastearia aquela bandeira. Então, conheci poetas, conheci escritores que me ensinaram o caminho das artes, que me incentivaram a estudar artes, e eu fui estudar artes. Então, até que eu conseguisse, Gaia, realizar o sonho, muita coisa aconteceu. Então, eu acabei estudando artes, me formei, fui trabalhar na Rede Globo como Trabalhou na Globo já? Trabalhei na Rede Globo. Meu primeiro emprego, após a minha formatura na faculdade, foi fazer cocares e colares para a minissérie A Muralha, da Rede Globo. Eu lembro da Muralha. Então, eu que fiz cocares Você e ajudava colares. a fazer os apetrechos, então, do figurino? Os adereços, os adereços. Os adereços. Todos eu trabalhei em cima deles. Então, você vai olhar a minissérie, quando você vê aqueles cocares, aqueles colares, era a minha mão que estava ali. Que evolução, hein? Trabalhou na Globo, agora tá aí. E lutando aí... pela direita, pelos conservadores. Parabéns, você passou pelo inferno e saiu ilesa.